Então, bom dia para vocês de novo, agradeço a presença de vocês aí. Só vou começar a falar algumas coisas e, já apresentar o curso para vocês, um mini curso na verdade, né? A gente está fazendo esse mini curso agora e ele é um módulo introdutório, então não esperem que venham a sair experts no exame físico assistindo apenas um curso, mas já ajuda bastante coisa, né? Porque depois podem vir outros módulos e vocês aprenderem cada vez mais. Espero que vocês estejam bem, estejam se protegendo, usando máscara, todo mundo aí aguardando sua vacina, evitando aglomeração, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo exercício para continuar saudável, né? É isso que importa para a gente nesse momento, para a gente poder conseguir passar bem por essa fase. Então, o exame físico, como começando a falar agora, né, ele tem uma série de detalhes que são muito importantes. Então, eu queria pedir para vocês que inicialmente prestassem muita atenção nos detalhes que eu vou falar, porque hoje são muitas coisas técnicas do que é necessário para fazer o exame físico. Então, durante anos eu fiquei dando aula disso no hospital, e o exame físico não muda muita coisa, né? O que mudou recentemente foi a terminologia, né, de como que se escreve em português algumas palavras que ficaram com S dobrado, com R dobrado. Até coloquei ali um link depois para a Fabiane e a Giovana passarem para vocês. Aí até coloquei lá. Não fiz a revisão em português, porque eu não tive tempo. Mas isso é um detalhe. Então, esse módulo introdutório tem a Fabiane, que sempre ajuda a gente aí nos nossos mini cursos, e a Giovana, bolsista de extensão, que está começando com a gente agora. As pessoas que sempre querem participar do projeto, em setembro a gente vai abrir seleção para os voluntários que quiserem ajudar, né, no nosso projeto. Lembrando que o nosso projeto tem uma série de coisas, série de atividades que envolvem ensino, pesquisa e extensão. Até a Fabiane coloca aqui o nome no início, o Espaço Aberto para a Saúde, e fala para vocês seguirem nossas redes sociais. A gente não ganha nada com isso, a gente só quer levar informação para vocês. Tá? E nesse momento de pandemia e isolamento, para poder facilitar adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Para vocês adquirirem um pouco mais de conhecimento. Então é importante a gente começar a falar que uma das principais funções do enfermeiro é a capacidade de tomar decisões junto à equipe de saúde, né? Então está lá com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, e o enfermeiro ele tem essa capacidade, através do exame físico, aplicando a metodologia da assistência, de uma forma individualizada, ele conseguir atender as necessidades humanas desse cliente, paciente, usuário do SUS, para poder fazer o exame físico, e depois que ele faz o exame físico, ele vai tomar algumas decisões, o que ele poderia fazer. Então, por que é importante a gente conhecer o exame físico? Porque a gente vai anotar anormalidades, e essas alterações, né, elas devem ser registradas para que toda a equipe leia e tome uma posição. Então, o objetivo desse curso é introduzir esses conhecimentos básicos. Então, por que fazer o exame físico? Então, é uma atividade realizada somente por quem é graduado. Então, os enfermeiros vão fazer, os médicos vão fazer exame físico. E existem os exames físicos direcionados. Então, por exemplo, o fisioterapeuta ele não vai lá fazer exame físico do corpo inteiro, né? Ele vai olhar uma parte específica, né? Enquanto que o médico, dependendo também da especialidade que ele está ali, muitas vezes, devido à correria, falta de profissional, né, para poder trabalhar naquele setor, ele acaba, um cardiologista, examinando somente o coração, e assim vai. Enquanto que o enfermeiro ele consegue olhar o corpo inteiro. Como assim? Por exemplo, você está realizando um banho no leito. Você vai conseguir, nesse momento, observar todo o corpo do paciente, né? Então, existem algumas coisas, alguns privilégios que só a enfermagem tem. Então, muitas vezes, de acordo com esses achados, o enfermeiro ele consegue ver problemas, né, que passam despercebidos por outros profissionais. Então, ao examinar esse cliente, a gente consegue promover melhor o bem-estar desse paciente, cliente, usuário, de modo que seja possível que esse exame seja completo, acolhedor, né? E como as pessoas falam, o correto aí é céfalo-podal, né? Da cabeça aos pés. Muita gente fala céfalo-caudal, né? Como se a gente ainda tivesse cauda. Pode até ter lá no cóccix alguma coisa, mas não temos cauda. Então, céfalo-podal passando pelos sistemas orgânicos todos. E aí a gente chega até nosso primeiro momento de interação aí, 2 minutos ou menos. Você já realizou exame físico?
A Fabiane vai colocar aí no chat. Eu vou parar aqui minha apresentação para a gente ver em tempo real aí como que vocês estão respondendo. Que bom que o som está bom. Agora é só quando eu paro a apresentação que eu consigo ver o que vocês estão escrevendo. Aí tá aí no Mente, ó. Vocês podem dar uma clicada lá e dar uma olhada e responder sim ou não. E aí a gente vai ter a projeção aqui. Então a gente tem aí 4 pessoas, 9 pessoas participando, 11. Quantas pessoas a gente tem aqui? Vamos ver aqui participando. 32 pessoas, que bom, agradeço a presença de vocês. Bom dia, Patrícia Capela. Vamos rezar ou orar? Ninguém passa despercebido, né? Ó, a gente tem 13 pessoas participando. Então a gente vê aí que fica quase que equilibrado, né? E para nossa felicidade começaram as obras. Ó, uma furadeira do demônio. Já começou a furar. Então a gente tem aqui, ó, 8 pessoas falaram que não, 7 que sim. Enfim, dá uma ideia de que fica meio a meio, né? Eu vou tentar pinar aqui, como um colega meu fala. Eu vou fazer um print disso aqui agora. Temos 32 pessoas, 16 participaram. Aproveito para seguir nas nossas redes sociais. A Giovana acho que está aí também, né? E seguir na rede social é só para vocês saberem se tem algum curso, alguma coisa que a gente está fazendo, tá? Porque no final a gente quer que vocês participem. Então, Fabiane, vamos parar então a projeção e vamos continuar aqui com a nossa aula. Então aqui, deixa eu ver aqui. Ainda não voltou, né? Agora vai, tela inteira. Compartilhar podia ser só um clique, né? Mas o Meet não facilita a vida da gente. Então aí a gente tem a participação de vocês. Já devem estar visualizando aí. Então, como imaginara, algumas pessoas já fizeram, outras não. Então, os instrumentos utilizados basicamente para a gente realizar o exame físico. A gente precisa de luva, gaze, estetoscópio, martelo de borracha para reflexos, seria mais o exame neurológico, a gente faz muito pouco, lanterna e fita métrica. Né? Então, essas são as coisas que a gente precisa. Então, vocês podem ir anotando. Né? Também, quem depois pode ver a aula, estou gravando aqui se não der nenhum problema, porque já aconteceu de dar problema e a aula não gravar, mas dessa vez eu já estou precavido. Então, esses materiais são os básicos. Então, os sinais vitais, por exemplo, eles sempre devem ser checados antes dos procedimentos de exame físico. Então, essa aula foi difícil para eu reduzir, a Fabiane ajudou muito aí, porque ela que conseguiu retirar o excesso de coisas, porque o que acontece? Só de lavagem das mãos tinha uns 50 slides, só de sinais vitais mais 50. Então, a gente teve que reduzir, porque é um mini curso. Então, algumas coisas eu vou falar, olha a apostila tal, olha tal lugar, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar depois. Né? Então, os sinais vitais eles devem ser checados antes. Por quê? Porque você pode afetar os sinais vitais tocando no paciente. Então, isso é uma outra dica muito importante. E outra coisa também muito importante falar é que as pessoas falam, ensinam para vocês que sinais vitais é TPR e PA. Mas, na verdade, sinais vitais, para você saber se a pessoa está viva, você tem que saber temperatura, pulso e respiração. Né? Ninguém vai ver se a pessoa está viva na rodovia depois de um acidente, pegando a parede de pressão e colocando no braço. Você vai até acabar de matar a pessoa. Então, o que acontece? A gente coloca lá TPR mais PA. Ah, mas eu li no livro tal. Então, se você pegar algumas referências, como por exemplo nos Estados Unidos, né, até oximetria de pulso também é sinal vital. Então, isso depende muito de qual referência que você está lendo. Mas, basicamente, o que são sinais vitais? Se a pessoa respira, se a pessoa tem temperatura, né? E então a gente coloca temperatura, pulso e respiração. Então os sinais vitais podem ser aferidos de fora dos procedimentos de exame físico, mas você não pode fazer o inverso, né? Ou seja, você pode numa consulta que não faz nenhum tipo de exame físico, você aferir os sinais vitais, mas você não pode fazer exame físico sem colocar os sinais vitais mais a PA.
né? Então, a gente sempre coloca TPR mais PA. Então, os sinais vitais é aquele bloquinho, TPR. Por isso que aparece o mais PA. Então, os possíveis materiais a serem utilizados são vários. Então, tá aí, ó, cotonete, régua, suave, fita métrica, termômetro, diapasão, espéculo vaginal, porque existe exame físico direcionado para a mulher, né? Inclusive os enfermeiros que trabalham com isso, né, na consulta ginecológica, no pré-natal, fazem esses exames, pessoas que fazem coleta de Papa Nicolau também. Então, onde se insere o exame físico? Então, é muito importante a gente lembrar que o exame físico ele é realizado na consulta em postos de saúde, quando você faz, por exemplo, a gente está falando aqui hoje de adulto, mas se você estivesse fazendo consulta à puericultura, estaria fazendo exame físico com crianças, estaria fazendo exame físico com gestantes, também exame físico com idosos, exame físico com adultos, né? E aí a gente vai sempre observar isso em nível primário, em secundário, quando a recuperação, a sequela, um acompanhamento que você está fazendo, né? Uma pessoa ela já tem um problema, você está só fazendo um cuidado para poder aquilo não piorar, né? Que a pessoa chama de paliativo, e a terciária no atendimento hospitalar, né? Onde você vai pensar em fazer com que a pessoa se cure rapidamente e se reabilite, né? Então, muitas vezes as pessoas vão para o hospital e saem de lá curadas, né, quando tem um problema que é cirúrgico, ou às vezes ela sai, né, em óbito, porque não resolveu o problema. Então a gente tem essas duas opções aí, infelizmente. E durante toda essa dinâmica são feitos exames físicos praticamente todos os dias. Então o exame ocorre para quê? Para você buscar informações, para você avaliar o estado de bem-estar do indivíduo e você fazer um levantamento de problemas. Então o histórico ele pode ser colhido quando você vai reunindo todas as informações daquilo que o cliente, paciente, usuário está lendo, quer dizer, falando para você, e o que você vai juntando e na sua cabeça formulando o que aquilo poderia, qual seria a causa daquilo, a consequência daquilo que ele está falando. Então aqui eu coloquei uma figura para a gente ver que durante o exame físico, né, a gente planeja várias coisas. Então, o histórico, você está coletando as informações para colocar aqui no histórico, você está fazendo um exame físico. Mas quando você diagnostica alguma necessidade de cuidado, foi porque veio do exame físico. Quando você prescreve alguma coisa, quando você vai prescrever para poder ser implementado aquele cuidado, isso veio de algo que você coletou no histórico, onde é realizado o exame físico. E é onde você vai implementar e evoluir. Então, quando você vai fazer a evolução do paciente, do cliente, do usuário, como vocês quiserem, o que acontece? Você vai fazer exame físico todo dia. E todos os dias você vai ver se teve alguma alteração na pele, em alguma mancha, em algum tipo de problema que você possa ter visualizado antes, registrado e avisado a equipe. Então aqui eu coloquei a metodologia da assistência, né, que isso tudo aqui, aquela escadinha já era isso mesmo, mas lembrando que isso tudo é cíclico. Então esse histórico ele é sempre atualizado, você diagnostica a necessidade de cuidados, você prescreve cuidados, você implementa, você faz evolução, isso tudo depende do exame clínico ou exame físico. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Quando a gente está falando de exemplos sobre o cliente acamado. Então, paciente acamado, e aí a gente pensa só um pedacinho, um item. Então, será que a mudança de decúbito é necessária? Né? Então, você avaliando o histórico desse cliente, você conversando com ele, examinando, vendo se a pele dele tem manchas, né, hipercrômicas ou hipocrômicas, você viu se tem ponto de compressão, a pele apresenta coloração alterada, o cliente tem dor ou dormência, ele referiu isso, né, durante o seu exame, né, ou quando você estava entrevistando ele usa fralda, ele é totalmente dependente, qual o grau de hidratação da pele? O lençol, de alguma forma, marca a pele do cliente, esse colchão, como ele está colocado. Então, isso tudo vai alterar a dinâmica de como que você vai cuidar esse paciente. E isso vem de onde? Do exame físico. Então, não tem como a pessoa ficar lá, entre aspas, esquecida no leito. Mas, muitas vezes, a gente sabe que devido à falta de funcionários, falta de material, isso é muito comum acontecer. Então, as etapas do exame físico. Então, o exame clínico, né, o físico, ele se desenvolve em 4 fases: inspeção, percussão, palpação e ausculta. Isso daí da maneira genérica, tá, gente? Porque o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, porque as fases elas são diferentes em algumas áreas. Por isso que eu estou falando, esse mini curso aqui ele é introdutório. Então, se a gente vai fazer
do abdômen, por exemplo, o exame físico do abdômen, já vai ser um pouco diferente essa ordem, né? Porque a gente não pode percutir ou palpar antes de auscultar, porque senão você está movimentando massas ali e depois você vai alterar toda aquela dinâmica que estava ali estável naquele momento, né? Então, na inspeção, a gente utiliza a observação e o olfato, né? Porque você também sente cheiros. Então, quando você está lá fazendo a inspeção de uma ferida, você também vai registrar qual o odor, né? O odor fétido é um odor normal, a coloração e odores normais. Como é que é isso? Então, tem que ser registrado. Na percussão, a gente utiliza a audição dos sons provocados pelas mãos em pontos específicos do corpo. Isso daí só com muita prática, tá? Fiquei dando aula disso acho que uns 3 anos. E o que eu posso falar para vocês é que o maciço de uma pessoa não é o maciço de outra pessoa. O timpânico de uma pessoa não é o timpânico de outra pessoa. Então, como é que eu sei, professor? Você sabe quando você examina várias pessoas o tempo inteiro, até você perceber, olha, isso aqui é uma víscera oca. Então, esse é o som timpânico dessa pessoa. Aí você vai falar assim, nossa, é muito difícil, não estou conseguindo entender. Mas por que eu estou falando isso? Porque olha só, uma coisa é você percutir o abdômen de uma pessoa que tem uma capa de gordura muito grande. O timpânico vai ser um pouco diferente daquela pessoa que quase não tem gordura subcutânea. Entenderam? É isso que eu estou falando. Mas no fim, o som oco é igual, né? Mas ele tem algumas peculiaridades de cada corpo de cada pessoa, né? Então isso é algo que você tem que perceber. Uma outra coisa também é quando a pessoa fuma muito tempo, você vai percutir o pulmão. Então, um som ressonante, o som fica hiperressonante. Hoje a literatura já traz de som claro pulmonar, já chama esse nome. Já no meu tempo era ressonante, né? Depende do livro, depende do autor. Então, agora vamos para o próximo, a palpação. Então, a palpação, o tato é o elemento-chave na determinação de massas, nódulos, asperezas, né, reentrâncias da pele. Também identificado pontos dolorosos referidos pelo cliente. Num curso que eu dei, que eu falei para vocês aí de instrumentos básicos do cuidado, até quem não assistiu pode ir lá ver, eu falo sobre isso e digo que é importante que a pessoa ela observe o rosto e as expressões do paciente quando você está palpando ou examinando. Porque muitas vezes ela não vai dizer que está doendo aquela área, mas você vai sentir pela expressão dela que tem algo ali. Então, por isso que nós temos que ser muito reparadores, atenciosos, quando a gente está falando de cuidar do outro e no exame físico. Então, na ausculta, a gente utiliza o estetoscópio, né? Ou pinar, também muito utilizado aí, né? Ainda para a gente auscultar os batimentos cardiocefálicos, né? Quando para mulher grávida lá, para a gente auscultar o batimento cardíaco do feto. Mas o estetoscópio é o mais utilizado. Então, a gente, através da audição de sons e ruídos normais ou adventícios. O que é importante para a gente, né? É importante, quando for fazer o registro, a gente sempre observar os sinais da normalidade. Se você observa que tem algo anormal, tem que ser registrado. Então, muitas vezes, como requer muita prática e muito tempo, então, por exemplo, a pessoa está lá e tem um estridor, né? E um ronco. Aí a pessoa não sabe a diferença. Mas ela registrou lá que auscultou ronco, né, no hemitórax esquerdo. Quando ela registra aquilo, mesmo que não seja um ronco, seja, né, um estridor ou estertor, dependendo do livro, que o nome é parecido, a pessoa registrou alguma coisa. E aquilo ali vai chamar a atenção para poder buscar a informação e tentar cuidar daquilo ali. Então, várias vezes no hospital, vocês vão ver pessoas que elas estão lá por um problema cardíaco, mas elas têm vários outros problemas que não são registrados e aquilo ali seria uma oportunidade dela ser cuidada, né, para ela ser tratada. Então, os focos iniciais para a gente realizar o exame físico é ter sempre orientação para o autocuidado e educação em saúde. Então, sempre a gente está conversando com o paciente, orientando e falando para ele fazer, né? Então, usar abreviaturas e termos técnicos nas orientações pode utilizar, mas a gente vai ter que explicar o que está fazendo. Então, a gente, né, sempre vai falando cada etapa que está fazendo. Tá aqui, está com sinais flogísticos, né? Com sinais de inflamação. Alguns falam flogose, cada um fala de um jeito. Então, está aqui, estão sinais de inflamação. Você fala assim para o paciente, mas você vai registrar sinais flogísticos em tal local. Considerar fatores que influenciam nos sinais vitais nas respostas do cliente. Então, isso também é importante. Então, muitas vezes, a pessoa está lá examinando
e tem que cobrir a outra parte do paciente, ou cliente, ou usuário, sei lá, como vocês quiserem. Porque o que acontece? Você não pode expor a pessoa, imagina, está frio agora, né? Por esses últimos dias, né? Porque a gente praticamente não tem inverno, então é estranho, né? A gente tem inverno agora, ter 19 graus de noite é estranho. Então de manhã isso cai um pouquinho mais, então tem amanhecido 17, 18, 16, aí você imagina, você está lá examinando a senhora, e aí você está examinando o tórax, ou dando banho no leito, né? E durante o banho no leito fazendo o exame físico, e você vai e deixa descoberto uma parte. Então aquilo ali vai afetar tudo, vai afetar os sinais vitais, vai afetar, né, como a pessoa vai responder você. Então isso são fatores que são importantes. A falta de explicações das etapas gera muita ansiedade, né? Frio, tremor nas mãos e etc. Então, algumas medidas devem ser tomadas, como promover um ambiente tranquilo, assegurar a privacidade do cliente, lavar as mãos antes e depois, preparo psicológico, ajudar a subir e descer de mesa de exame, aquecer o estetoscópio com as mãos, né? Porque as pessoas muitas vezes pegam um instrumental gelado e tal. Alguns não tem jeito, né, gente? O termômetro, por exemplo, se não for aquele de longe, né, igual a pistola, se for o termômetro com álcool, né, aquele que a gente pega e limpa com álcool normal de coluna de mercúrio, vai estar gelado. Então, secar as mãos se estão quentes. Então, muitas vezes também vocês ficam tensos, nervosos, não conseguem. Então, tem que aquecer as mãos, dar uma esfregadinha nas mãos, buscar a posição mais adequada. E aí, uma coisa que é importante para a gente, profissional, sempre pensar o seguinte: falar somente o necessário para o paciente. Então, muitas vezes, você está explicando demais, muita coisa, que isso vai gerar mais ansiedade ainda. Agora aqui eu estou fazendo uma manobra para ver se você tem líquido na cavidade abdominal. A pessoa vai ficar desesperada. Não, eu estou morrendo. Então, você tem que pensar, não, falar somente o necessário. Né? Agora eu vou examinar aqui tal parte, tá bom? Então, aqui, dá licença. Se tiver alguma dúvida, você pergunta. Mas aí depois vai, né, fica quieto. Você não vai falar isso na hora que está examinando o pulmão, né? Porque não dá. Então, assim, ter uma escuta efetiva, que é no sentido de prestar atenção e dar afirmação para o cliente, e ativa, que é filtrar e direcionar para aquilo que você quer, aquilo que te importa, né, naquele momento. Por exemplo, já foi no banheiro hoje, né, já conseguiu fazer o número 1 e número 2, né? Como é que foi o aspecto? Né? Tava normal? Teve dor de barriga? Vai adaptando, né, a fala sua. Ah, estava normal, então tá. Todo dia o senhor vai? Vai. Então, depois de um tempo, você conhecendo o paciente, você já sabe que aquilo ali é normal e você vai coletando a mesma informação e registrando. Ao examinar cada sistema orgânico, a gente com mais detalhe, a gente deve deixar o cliente mais relaxado, né? Nunca forçar a continuar. Não quer fazer? Não quer fazer, tá bom. A gente para e volta outro dia. Adaptar a velocidade do exame de acordo com a tolerância física e emocional, acompanhar as expressões faciais e, ao examinar a genitália, caso o cliente permita, manter uma terceira pessoa de preferência do mesmo sexo do cliente. Então, isso é uma coisa que é complicada, né? Porque, por exemplo, quando a mulher vai no ginecologista, muitas vezes não tem uma outra mulher lá olhando o exame junto com o ginecologista. E nos grandes hospitais a gente também não tem muito isso, não tem tempo. Então, quando você vai ver, isso é uma coisa que seria eticamente proteção, né, correto, mas na prática a gente não observa isso, por falta de profissionais. Mas é muito comum, é que eu posso dizer que a gente, toda a equipe, né, mas o pessoal da enfermagem, consegue fazer determinadas coisas, examinar determinadas partes do corpo que outros profissionais não conseguiriam. Por exemplo, você está lá fazendo, né, um acompanhamento no banho, ou você está dando banho no leito, ou você está examinando a pessoa e você já conheceu o corpo da pessoa todo, né? E você consegue examinar e ver determinadas áreas que outras pessoas não conseguiriam. Você está trocando uma fralda, você está passando uma sonda, né? Você está, então aqui tem um infartamento de uma glândula na vagina. Estou vendo aqui o períneo desse homem e tem uma lesão aqui que lembra muito micose, mas você não pode escrever micose, tem que colocar lá mancha descamativa com bordas elevados. Por que a gente não pode escrever micose? Porque micose é diagnóstico médico, então você tem que colocar a alteração daquilo que você está vendo, para poder você ajudar o paciente a ter um cuidado direcionado para aquilo ali. Então o que acontece? Você não vai tirar a roupa toda para o cardiologista, porque o cardiologista vai escutar somente o tórax, né? Então isso é um diferencial muito grande, né, dos profissionais de enfermagem. Tem um poder muito grande de poder ajudar esse paciente. Então,
Basicamente, a gente tem que demonstrar empatia, confiança, compromisso, sigilo profissional, não julgamento, né? Somente o clínico, você não vai julgar pela aparência. Às vezes a pessoa não gosta de tatuagem, não gosta de piercing, a pessoa tem isso, tem aquilo do corpo, colocou, e aí a pessoa fica fazendo uma cara, está examinando. Não deve fazer nada disso. Estimular a autoestima do paciente, né? Promover, né? Que bom que você está bem, vai melhorar cada vez mais. Às vezes o paciente quer falar, então deixa ele falar, deve ser difícil para você, estou ouvindo aqui. E isso é dar um feedback. O histórico, a gente vai sempre ter aí algumas coisas muito importantes para a área da saúde, que seria a idade, que existem doenças relacionadas à idade, né? Então a gente vê aí reumatismo, osteoporose para criança, mais tonsilite, né? Eu pareço criança, né? Porque todo ano tem isso. Tipos de leucemia, sexo, doenças comuns como lúpus, né? Outra coisa, estado civil relacionado ao apoio, ao suporte social, a pessoa que, né? Quem vai amparar essa pessoa quando sair do hospital, né? O grau de instrução, né? Parece que cada vez que a pessoa estuda mais, né? Ela tem mais capacidade de lidar com as informações, mas entretanto ela tem mais tendência a estresse psicológico, naturalidade, de onde você veio. Então tem algumas doenças, né, que, por exemplo, malária, febre amarela, gastroenterites, e aí tem as doenças dos viajantes. Às vezes você vem de outro estado e você está entrando em contato com as bactérias daqui, não as bactérias que estavam na água e na comida de lá. Então tem algumas pessoas que quando viajam têm diarreia, né, porque vieram de outro estado. E o histórico, né, que é o pré-exame físico, que é aquilo que eu falei para vocês. Você vai sempre ver como que está essa pessoa, o estado biológico, social, cultural. E isso se dá através do quê? De comunicação, onde você faz uma escuta ativa e efetiva. No que diz respeito aos aspectos físicos e biológicos, somente a entrevista ela não dá conta. Por isso que a gente tem que começar a direcionar, fazer o exame físico, para poder toda a metodologia da assistência ser aplicada. Então, histórico, né, onde a gente vai colher informações objetivas e subjetivas, vamos ter dúvidas e depois vamos tentar confirmar essas informações através do exame físico. Então, a anamnese, né, ou história pregressa, está dentro do histórico. Né? Então, o enfermeiro, ele, como profissional da área da saúde e conhecimento biológico e tudo mais, né, dessa parte também das ciências sociais, né, e humanas, a gente tem que ver que a anamnese é uma história da doença atual, por isso que ela está dentro do histórico. Então, a visão deve ser direcionada para a queixa principal, pois foi através da quebra dessa homeostase, né, que o paciente, o cliente, ele foi buscar o hospital. Então, esse mal-estar ele deve ser atendido. É o que a gente chama lá na humanização, né, de resolutividade. Então, a queixa pode ser uma dor, ela pode ser qualificada, essa dor. Então, no histórico é importante a gente saber a localização, a duração, a intensidade, quando iniciou, a paralisia, né, de determinada região do corpo também é algo que pode chamar muita atenção. Febre, dor de cabeça, visão dupla, espasmos musculares. O mais importante é que fique claro, né, que foi muito bem investigado e documentado quando que começou isso, né, de onde que provavelmente veio, porque isso tudo é importante estar no prontuário do paciente para que ele tenha um atendimento daquela queixa principal. Então, por que você veio buscar o serviço de saúde hoje? Seria uma pergunta muito boa. Então, com isso, a gente também deve avaliar o estado de consciência quando os pacientes, clientes estão internados há muito tempo. Então, por exemplo, será que ele sabe que dia é hoje? Isso aqui eu acho que não é muito, né? Porque o que acontece? A gente com esse negócio de pandemia, às vezes se confunde até nos dias da semana, mas é um padrão para saber que dia é hoje, né? Você sabe onde está? Esse aqui é muito importante. Você sabe quem é? Você reconhece as pessoas? Caso sim, a pessoa vai estar lúcida no tempo e espaço em relação às pessoas, né? Já que reconhece seus parentes e profissionais de saúde. Então, isso aqui é uma coisa importante que a gente coloca logo no início da evolução. Então, cliente ou paciente lúcido, orientado no tempo e espaço em relação às pessoas. E aí você começa a documentar tudo que você examinou. Então, o próximo passo é saber se a pessoa foi cooperativa durante a execução do exame físico. Então, caso o cliente atenda as solicitações verbais, a gente coloca lá cooperativa atendendo as solicitações verbais. As práticas biotipos, isso aqui é do livro do Bevilacqua, existia antigamente, que a gente chamava, né, em muitos livros ainda coloca, que seria a pessoa longilínea, brevilínea e normolínea.
atualmente as pessoas utilizam outros nomes, né, também parecidos, como ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, né? Isso depende muito de qual é a visão que você está tendo. Se você está falando do ponto de vista da educação física ou do biotipo, quando a gente está falando de maneira geral fisiológica. Então essas linhas torácicas são muito importantes também vocês saberem, e isso estava no Potter, porque essas linhas vão ser de onde a gente vai registrar alguma alteração. Então, por exemplo, linha escapular esquerda, linha escapular direita, linha vertebral, linha axilar posterior. Então, por exemplo, a lesão hipocrômica descamativa em terço médio de linha escapular posterior. Então, você coloca ali, ó, linha M axilar, linha anterior, linha axilar anterior. E aqui vem, ó, linha intercostal, linha M clavicular e a linha axilar anterior, que é essa mesma que a gente viu aqui, que aqui está num plano lateral e aqui de frente. Então aqui uma outra coisa também que é importante, né, que quando a gente começa a examinar o abdômen, conhecer as partes do abdômen. Então, hipocôndrio direito, que é onde a gente começa a examinar se a gente estiver em pé do lado de cá, né? Então, geralmente a sequência a gente vai assim, né, daqui para lá. Então aqui hipocôndrio direito, região epigástrica, hipocôndrio esquerdo, flanco lombar direito, região umbilical ou mesogástrica. Até escrevi aqui, se quiser é do livro da Bárbara Bates. Flanco lombar esquerdo, região inguinal direita, região suprapúbica, região inguinal direita. Então, às vezes a gente encontra epigástrica, mesogástrica, né, como áreas diferentes de colocar a região umbilical. Não está errado, é a mesma coisa. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, essa outra de um mapa de anatomia, coloca como região púbica. E aqui a gente vê no da Bárbara Bates suprapúbica. Eu coloco isso para vocês porque existem várias nomenclaturas. O importante é você saber que aquela área tem um nome e você vai colocar o nome que você aprendeu. E isso é importante para a localização do que você está examinando. Então, uma outra coisa importante para a gente lembrar da aula de anatomia seria que o pulmão ele tem 3 lobos. Né? De um lado e do outro a gente consegue ver 2 aqui. Então, o que acontece? Opa, alguém ligou o microfone. Alguém vai falar alguma coisa? Alô? Tem alguém? Opa. Ninguém? Alô? Não, desligou. Tá tentando. Olha só que engraçado. Então, vamos lá. Então, o pulmão tem 3 lobos. E o que acontece? Quando a gente tem uma cavidade muito grande, né, e ela tem uma área extensa, quando você vai percutir, você vai ver que o som de um lado vai ser mais ressonante quando comparado ao outro. E isso também é importante do ponto de vista anatômico para escoamento de líquido, né? A gente já sabe, vocês devem ter estudado em anatomia, e aí a posição que a pessoa tem que ficar quando ela está em quase afogamento, devido à posição aqui, nem está muito bem colocado, né? Mas existe uma diferença aqui, onde um é mais alto que o outro, e isso facilita a saída da água quando a pessoa está em quase afogamento. Antigamente era quase afogamento, agora acho que voltou a ser afogamento. Uma outra coisa importante também para lembrar é a posição do apêndice. Então, estou tentando falar dessas diferenças aqui, porque é importante a gente lembrar. Do lado direito, a gente tem um monte de coisa diferente. O que a gente tem do lado direito? Um pulmão com 3 lobos, a gente tem uma parte grande do fígado e a gente tem um apêndice. Então, quando a pessoa refere essa dor do lado direito, a gente tem algumas coisas que são diferentes. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem aqui. Então, a gente vê aqui, ó, de novo, os órgãos internos, né? E vendo que se você fosse fazer percussão, por exemplo, aqui, você vai estar percutindo, vai ter um som pulmonar, né? Que pode ser ressonante também. Aí você vai vir para cá, vai vir um som submaciço, porque vai ter uma mistura de um pedaço do pulmão com o do fígado e daqui a pouco fica maciço o som do fígado. Isso é só curiosidade, tá? Se o estômago estiver vazio, você vai ter um som de oco, que seria um som timpânico, e ele pode também estar cheio, né? Ele pode ter também um som submaciço. Então, isso é importante vocês tentarem fazer e ir fazendo, para poder ir aprendendo, e aí ter outros módulos e a gente conseguir avançar. Como essa aula é muito introdutória, então, para poder a gente ter uma noção. Então, no geral, o que a gente sabe das posições para exame? Né? É muito importante lembrar, então, sentado, né? Muitas vezes a pessoa vai para o consultório de enfermagem, consultório médico,
e tá lá ficar sentado. E ali vai ser feito, né? Vai ser aferido sinais vitais, vai ver a pressão arterial, vai examinar pescoço, um monte de coisa. Então, sentado. Existe também supino, né? A posição anatômica, que seria a pessoa deitada lá na cama, né? Com o dorso as costas na cama, em pé. Em relação aos clientes restritos ao leito ou acamados, o exame é realizado na posição supina. Então, aqui, mostrando as posições para vocês, ó. Fowler, posição do leito, o paciente fica semi-sentado, né, usado em descanso, conforto, alimentação e tal, e quando tem patologias respiratórias. A cabeceira elevada a 45 graus. Fowler. Uma outra posição é a semi-Fowler, quando a gente eleva um pouco os pés. Então, 15 graus e 45 graus. Então, também pode ser utilizada para exame. Posição sentada, vai examinar a cabeça, pescoço, tórax, pulmão, mamas, axilas, membros superiores. A posição supina, cabeça, pescoço, tórax, pulmões, mamas, tá praticamente a mesma coisa. Você pode até ver os membros, né, superiores e inferiores, se tem enchimento capilar, se tem presença de veias varicosas. Dorsal recumbente. Então, cabeça e pescoço, mamas, axila, coração, abdômen. Aqui é posição SIMS. O paciente fica semi-sentado, usado para descanso e conforto, alimentação, patologias respiratórias também. Vocês viram muitas pessoas aí, por causa de Covid, elas uma posição assim, né? Não porque tem a ver com SIMS aqui, né? Para examinar o reto ou a vagina, mas o que eu estou dizendo é que eles estavam com o tórax voltado para a cama, né? Para poder aumentar a oxigenação pulmonar. Então, aqui nesse caso, nessa posição aqui, que veio falado que é para fazer várias coisas, né? Mas os exames, para você aplicar, por exemplo, fazer o enema, né? Aplicar, fazer lavagem intestinal, né? Que seria o nome popular, clister, glicerinado, preparo para exames nessa área, geralmente fica assim. Então, se a gente olhar aqui, inverter a figura, eu inverti a figura aqui, coloquei do lado, se você perceber, essa perna fica fletida e essa reta, o que acontece? Você favorece a entrada desse líquido nessa área do intestino grosso para poder justamente ele fazer o efeito que tem que fazer e depois limpar essa área. Então, é uma posição para fazer esses exames. Inclusive, o exame de próstata também, muitas vezes, o paciente fica na posição mais lateralizada, quase SIMS, né? Não é SIMS. Mas dá para examinar reto e vagina nessa posição. O decúbito ventral, esse daqui é o decúbito que eu estava falando para vocês, né? Que muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando prona, né? E mais ou menos assim que ficavam os pacientes em estado muito crítico, né? Ficam ainda, e quando estão entubados, os braços não ficam assim, ficam mais para cá. Mas enfim, é uma coisa que é um recurso que os fisioterapeutas e os médicos e enfermeiros intensivistas têm usado. Então aqui, quando a gente vê decúbito ventral, a gente observa o sistema muscular e esquelético. Isso assim, na teoria, né? O lateral recumbente, isso aqui é uma posição onde a gente tenta escutar, né, o pulso apical, ou sentir ele também, porque aí o coração vai estar lá entre, né, os espaços intercostais, você vai sentir. A posição gênito-peitoral, para examinar o reto, retossigmoidoscopia, retoscopia, outros exames que podem ser feitos assim, né? Litotomia. Então, essa posição, o paciente é colocado de decúbito dorsal com as coxas bem afastadas e para as pernas ficarem em uma posição no suporte, né, nas perneiras, e isso facilita, né, para fazer alguns exames, como de Papa Nicolau, curetagem, que já não é exame, já é um procedimento, né, o toque, e assim vai. A posição reta ou ortostática, né, quando a pessoa está em pé, com chinelos ou com o chão forrado, né, ou num lençol, ou no tapete. A posição usada para exames neurológicos também de certas anormalidades, a gente pede para a pessoa ficar em pé. Uma coisa que é muito importante a gente falar, que a gente ficou até na dúvida de onde colocar, é a lavagem das mãos, né? Então, a gente sempre tem que lavar as mãos. E aí, eu tinha colocado vários links aí para vocês. Aí um deles, eu acho que são 2 deles,
vocês recortem e colem, né? Porque depois vai sair daí da aula. Então é importante a gente usar técnicas assépticas. O que é isso? É um conjunto de normas para não contaminar. Não falar em cima das coisas, né? Usar máscara hoje é muito importante. Lavar as mãos. E segue o princípio da antisepsia. O que é isso? É quando você vai utilizar algum produto ou alguma coisa para poder limpar a pele, né? Então, a gente não esteriliza coisas, né? Porque esterilizar nem existe. Então, a gente faz o quê? A gente usa um conjunto de normas para não contaminar, que significa asepsia. E se a gente precisar passar um álcool na pele, por exemplo, né, a gente vai estar fazendo uma antisepsia. Mas se você está passando esse álcool no termômetro ou no aparelho de pressão, você está fazendo uma desinfecção. Então esse é o nome correto para essas coisas. Então a higienização das mãos, das técnicas de lavagem das mãos segundo a Anvisa, tá aí esse que eles falam, né, basicamente é pegar a água, dispenser do sabão, né, depois esfregar, né, fazer espuma. O que eu vim marcando aqui? Porque a gente fez um artigo, a gente demorou uns 3 anos para fazer esse artigo comparando todas as técnicas e a gente percebeu que todas as técnicas tinham falhas na demonstração. Então aqui a Anvisa ela esquece o polegar, né? Então isso aqui é uma parte que é esquecida de ser lavado. E aqui tem movimento de vai e vem, tá certo. E aí quando ela vem lavar o polegar, ó, esquece a região tenar. Então essa parte aqui também é muito interessante, porque as unhas não são totalmente colocadas de forma que façam atrito na palma da mão. E aí depois a gente vem aqui para o pulso, né, o punho, e aí vai e começa a lavar, mas não mostra aqui a ponta pegando na água, enfim. A gente fez um artigo, tem um vídeo aí também para você, já foi divulgado até na UF, mostrando a técnica correta, sem faltar nada, lavando as mãos. E era assim que eu ensinava para os meus alunos durante anos e anos, acho que mais de 8 anos, ensinando a mesma coisa. Hoje, de vez em quando, eu me pego na pia lavando a mão na técnica, e dura só 30 segundos. Então, assim, o uso de EPI. Então é importante a gente lembrar, quando vai fazer exame físico, lembrando que essa aula é uma aula introdutória, a gente precisa ter alguns materiais. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem lesão de pele, tem descamação, tem doença que pode ser passada pela pele, ou até mesmo ela tem doenças que ela tem soluções de continuidade, rachaduras, fissuras na pele, a gente tem que utilizar máscara, né, claro, e o EPI adequado. Nesse caso aqui a gente está falando de luvas, né? Então aqui a gente já viu isso num curso também aqui, mas a colocada das luvas, a colocação das luvas de procedimento não tem nenhum tipo de técnica, né? Mas a retirada das luvas para você não se infectar, né, com nada é feita dessa forma aí, como a gente está vendo, né? Pega uma parte da luva com a mão suja com outra luva, puxa, depois você inverte, coloca o seu dedo por dentro da parte da outra que já está contaminada e reveste uma na outra e joga fora. O capote é importante também ser utilizado, né, no banho no leito, nos procedimentos, no exame físico, no curativo. E existe uma técnica correta para você colocar o capote, e se você não conseguir amarrar, pode pedir para alguém amarrar, e também retirar esse capote sem se infectar ou se sujar, se contaminar, né, como o pessoal fala erroneamente. Então, o uso de máscara. Aqui a gente sempre tem que lembrar das máscaras. Hoje em dia, né, é uma coisa tão comum. Antigamente, era uma coisa que mais... como é que faz? Quais são os tipos? Hoje em dia, todo mundo já está familiarizado com máscara. Inclusive, vende, né, N95 com muita facilidade e um preço acessível, né? Antigamente era muito mais difícil. E o uso do EPI, esse EPI aqui também é importante, é uma máscara com viseira ou visor protetor. Você pode usar óculos também, que são... E hoje em dia tem um Face Shield, né? Que ele te protege até certo ponto, porque o Face Shield, pela lateral entra perdigoto, né? Pela lateral você pode respirar também. E sem contar que aquilo tem um momento que não dá para enxergar direito. Então, assim, não é tão protetor o Face Shield para ser usado no meio comum. No hospital é importante junto com máscara. Então, assim, tem que lembrar que quando a pessoa tem precaução, o isolamento de contato, que é ter bactérias resistentes, a gente tem que usar todos os aparatos de proteção. Então, máscara, né, touca, viseira, né, que seria o óculos de proteção,
o capote, luvas. Então isso é bem complicado. Então aqui a gente vai falar rapidamente sobre sinais vitais. Então quando aferir, né? Então o paciente chegou no hospital, você foi admitido, vai aferir sinais vitais. Antes e depois de um procedimento cirúrgico, antes e depois da administração de medicamentos que afetam os sinais vitais. Então está tomando remédio para pressão, né? Está tomando remédio para o coração. Então isso é importante ser medido antes. Quando a condição física se altera, então a pessoa tem dor ou perda da consciência, devemos aferir os sinais vitais. Então aqui a fonte é do Potter, há uma diferença entre um autor ou outro em relação à hipotermia, estado febril, febre e superfebre, hiperexia, mas isso é um detalhezinho, né? Então, inclusive do próprio Potter tinha um problema de um capítulo para o outro, né? No exame físico dizia um valor e nos sinais vitais dizia outro. Mas a hipotermia abaixo de 36 graus. Mas lembrando que a gente não pode escrever, a paciente está com hipotermia. Porque isso é um conjunto de sinais de coisas que pode estar acontecendo, sinais e sintomas com pacientes, que pode ser até fisiológico. Então, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, a gente está de manhã no hospital, gelado e frio, 17 graus. A pessoa está acordando e está com 35,6, 35,7. Você vai registrar que ela está com hipotermia? Não. O corpo dela está no estado basal, então, obviamente, aquilo ali vai estar normal. Então, isso daqui são só parâmetros da literatura para poder você fazer um concurso e saber. Se você pegar outro livro, sem ser o Potter, pode ser que aqui diga que hipotermia é 35 para baixo. Então, estado febril é 37,5 a 38,5. E 39. Oi. Meu Deus. Caiu a reunião. Vamos ver aqui se volta a gravar normalmente. Voltou a gravar. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui da temperatura, eu não lembro em que parte eu parei, mas eu estava dizendo que a literatura ela varia de acordo com os autores, né? Então alguns vão dizer que 35 que é hipotermia e outros não. E aí alguns locais para aferição da temperatura. Então a gente tem aqui, muito comum aqui no Brasil, axila, né? E utiliza-se muito agora com esses aparelhos de laser, né? Da testa, pele, né? Que a testa, diz que hoje em dia as pessoas começaram a inventar boatos aí de que dava problema, né? Que ia afetar pineal. Fiquei pensando, nossa, como que um sensor de calor vai chegar lá dentro do cérebro? Mas enfim, o rétodo é muito utilizado aqui no Brasil, é mais utilizado por crianças, né? Quando estão na pediatria, existem vários termômetros retais, inclusive é difícil até aferir a temperatura com um termômetro axilar em criança, porque é perigoso também. Então, mas hoje em dia tem termômetros que são mais resistentes, que não tem mercúrio na coluna, então dá para fazer, por exemplo, aferir a temperatura axilar de uma criança, mas tem que ficar lá segurando o bracinho. E hoje em dia esses termômetros de infravermelho, né, que o pessoal fica dizendo que é laser e tal, ele consegue aferir muito bem se você utilizar adequadamente ele. Então pela boca também é muito comum nos Estados Unidos, aqui não, a gente vê até em filme isso, né? Tem esse que eu falei para vocês do infravermelho, mas tem também uma fita, que aqui também no Brasil não é muito comum, que cola na testa e durante a cirurgia você fica vendo a temperatura do paciente. Então, outros termos que são importantes, aí a Fabiane pode colar aí a lista dos termos técnicos, mas alguns termos que são importantes, que tem a febre sustentada, a intermitente, que volta pelo menos uma vez em 24 horas, temos a febre remitente, que abaixa, mas não normaliza, recidivante, que varia entre as faixas normais e faixa febril. Então isso a gente vai ter esses nomes por aí. Então uma outra coisa também importante é febre, 39,1 a 40 graus, e uma febre elevada,
febre alta, 40,1 a 41 graus. A gente está vendo aí, por exemplo, pessoas nos Estados Unidos e Canadá que morreram, né, de calor, porque chega um certo momento, né, um certo limite que o corpo não consegue mais manter a temperatura dele adequada. Isso provoca hemólise, né? As células sanguíneas vão morrer e a pessoa morre, né? É como se ela estivesse cozinhando por dentro, que o mecanismo dela para manter a homeostasia não consegue funcionar. Então, o pulso, né? Os locais de aferição de pulso: arterial, temporal, carotídeo, braquial, poplíteo, que é atrás do joelho, femoral, pedioso, pedioso. E o que a gente avalia no pulso? A frequência, o ritmo, a força e a igualdade. Então, isso a gente usa os próprios dedos, evitando o polegar, por ele ter mais vasos. Então, você pode, sei lá, sentir seu próprio pulso. A respiração, a gente observa. Então, aqui também é pedir para o segundo link para ela colar aí, por favor, Fabiane ou Giovana, o resumo dos sinais vitais. Então, tem todos os detalhes lá para vocês verem. Então, quando a pessoa está respirando, será que ela está hiperventilando? Ela está respirando com uma amplitude muito grande e também rapidamente, né? Então, ela hiperventila ou ela hipoventila, né? Quando ela não elimina corretamente, eficazmente o CO2. Então, ela respira pouco. Então, ela aumenta a pressão arterial de CO2. E isso é ruim, porque o sangue pode ficar ácido. A hipóxia, né? Quando a pessoa ela tem chega pouco oxigênio lá no vaso fininho e é prejudicada em nível capilar. Então aí a pessoa geralmente fica o quê? Ela fica cianótica, né? Que pode ser avaliado na respiração. Frequência, o ritmo. Como avaliar? Através da observação das incursões feitas pelo paciente no período de 1 minuto. Então, você vai observar o peito lá do paciente, né, o tórax, sem colocar a mão, sem nada e sem falar para ele que você vai fazer isso. Porque se você falar, ele vai respirar bonitinho. E aí a gente conta lá, o certo é 1 minuto. Na prática, devido à correria, as pessoas muitas vezes observavam 30 segundos e multiplicavam por 2. A pressão arterial é bem interessante, aí vem outro item também, para poder poderia ser colado aí, né, para a gente dar uma olhada. Até fiquei um tempão vendo isso, não sei se eu fechei, não fechei a página não. Tá aqui, ó, para falar para vocês algumas coisas que não mudaram. Aí tá a diretriz de 2020. Então nada muda, né? Isso da parte da técnica. Algumas coisas não podem ser esquecidas, né, para você mensurar, medir a pressão arterial. O cliente não pode estar com a bexiga cheia, não pode ter feito exercício físico 1 hora antes, não pode ter bebida alcoólica, café ou alimento e não fumou por 30 minutos. E uma outra coisa que é muito importante também são as etapas da realização da medida da pressão arterial. Está na página 29, não pode ser esquecido, é que vocês aprendem muitas vezes totalmente diferente do que é o certo. E esse jeito que todo mundo mede a pressão arterial, de inflar até 200 e depois desinchar, tirar o ar rapidamente do manguito, você vai desinflar, era a palavra. Você vai medir uma pressão incorreta. Então, o que acontece? Quando a gente tem que saber, primeiro, achar o ponto médio lá do braço, né? Selecionar um manguito do tamanho adequado. Muitas vezes não é. Então, para criança e usam de adulto. Então, colocar o manguito sem folgas de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas não consegui achar. Se eu achar, depois eu mando para vocês. Centralizar, né, o meio, né, do manguito lá sobre a artéria braquial. Tem uma seta dizendo lá. Estimar a pressão arterial sistólica pela palpação do pulso radial. Aqui que vem o problema, que pessoal, vocês não aprendem certo. Quando você coloca tudo certinho lá, você vai agora inflar, né, de 10 a 20, né, em cada bombada lá que você der com a pera, e aí você vai sentir o pulso, né? Então você vai sentir o pulso radial lá perto não é no punho, né, lá no punho. E aí, quando sumir esse pulso braquial, você vai colocar, ou já vai deixar o estetoscópio, a campana lá, ou o diafragma, né? O certo seria a campana, mas todo mundo usa só o diafragma. Lá na fossa antecubital. Ou seja, você vai inflar até sumir o pulso radial. Depois que sumir, você vai inflar, né,
mas agora de 20 a 30 milhões acima do nível que você estimou. Então, por exemplo, você estava sentindo o pulso lá, o pulso sumiu em 100. Aí eu vou inflar agora até 130 e vou abrir lentamente com a velocidade de 2 milímetros por segundo. Então, aí você vai escutar as fases todas, né? E você vai ver qual foi a pressão da pessoa. Como é que faz? Não fazem assim. Inflam até 200 e abrem. O que acontece? Vai dar uma pressão muito mais elevada do que realmente é. Então, se você sentir o pulso até 130, você vai inflar até 160. Sempre mais 30 milímetros de mercúrio acima de onde você sentiu o pulso. Porque senão você vai ter uma pressão um pouco acima do normal, daquilo que realmente é. Então aqui vem mostrando, isso aqui já é uma referência de 2006, que eles colocam pré-hipertensão, né? Que seria a pressão normal, é aquela que é 12 por 8. Né? Aí quando você coloca aqui até 129 por 84. Ó. Então se a pessoa está com, por exemplo, 130 por 8, ela já é considerada pré-hipertensa. Quando a gente olha lá o manual, né, o de 2020, esse que eu estava acabando de mostrar para vocês aqui, porque eu já estou perdido de novo no espaço, a gente observa aqui, ó, mesma coisa. A Fabiana acho que pegou daqui. Eu vi um artigo recente onde a pessoa coloca aqui como pressão normal alta. Tá? Então, o que é importante lembrar disso? Que isso tudo é uma fase, é uma passagem. Então, a pessoa que está com a pressão 130 por 85, ela não vai ficar com essa pressão muito tempo. Ela já vai para estágio 1 depois. Então, é importante a gente sempre estar, lembrando do exame físico que eu falei para vocês, a gente tem que estar o tempo todo instruindo o paciente, orientando. Né? Então, assim, a inspeção, voltando agora para as fases, a gente vai observar, né? Ver se tem anormalidade, e é uma prática que leva ao enfermeiro perceber que há uma variação de uma pessoa para outra. A percussão, né? A percussão você tem que bater, né, na ponta de um dos dedos que você vai escolher, geralmente, ou o dedo indicador ou médio, onde você vai bater em determinadas áreas que a gente já viu ali. Hipocôndrio direito, azélma esogástrica, hipogástrica, ou do pulmão, você vai contar espaços intercostais, né? A ressonância, o som do pulmão é oco. Timpânica, o som de um tambor, víscera vazia. Hiperressonante, de um pulmão enfisematoso. Ao invés de ser um tum-tum, vai ser um tum-tum-tum, vai ser bem mais alto. O maciço, pof, 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 tem alguma coisa ali, um som claro de músculo. Né? É como se você estivesse batendo no seu próprio dedo ali, né? Você vai escutar só esse som. E o timpânico tum-tum é o que eu posso mais fazer essas onomatopeias aqui, mas a Fabiane vai colar aí também alguns links que mostram esses sons pulmonares e cardíacos. Da percussão, eu não consegui achar um vídeo bom que realmente a pessoa colocasse o microfone lá e fizesse a percussão. Todos fazem de longe explicando. A gente tem que treinar em casa para poder aprender. E vem mostrando, né, as áreas que podem ser percutidas. E aqui é interessante também lembrar que quando a gente apresentou o abdômen, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 áreas para a gente poder percutir. Mas existem alguns autores, como esse livro, na verdade esse é da internet, que coloca aqui 4 quadrantes. Né? Quadrante superior direito, quadrante superior. Você pode também colocar assim? Pode. Então, a palpação. Palpação envolve o uso de sentido e do tato. Então, a gente vai avaliar a resistência, a elasticidade, a aspereza, a textura e mobilidade. Então, as pontas dos dedos são utilizadas para avaliar a textura, forma, tamanho e consistência. O dorso da mão vai avaliar o que? A temperatura. Né? Por incrível que pareça, a gente utilizava isso durante muito tempo, né? Para ver a temperatura. Se está muito alta numa criança, num adulto também. A palma da mão é sensível à vibração. Então, quando a gente está vendo o pessoal falando 33 ali, você está com o estetoscópio, mas sua mão também está ali. Então, você pode sentir essa vibração da pessoa falando 33. Então, aqui vem mostrando o pulso radial, né? Mostrando aqui a gente observando a temperatura com o dorso das mãos. Aqui na C, para a gente ver vibração no tórax quando a pessoa está falando, né? A última aqui, pinçar a pele para poder avaliar o turgor, né? Para a gente ver se está hidratada.
se ela volta rapidamente ou se ela fica ali elevada, né? Aqui vem mostrando uma palpação já profunda, né? E a gente vai procurar massas, vísceras e tudo mais. Lembrando de uma coisa muito importante, tá? A pessoa tem algum tumor, algum câncer, alguma coisa abdominal, né? Ela tá com um apendicite, com sinais de apendicite. Já foi examinado uma vez, você não vai examinar toda hora essa pessoa, porque você está causando sofrimento para ela. E se a pessoa tem um câncer hepático, alguma coisa abdominal, qualquer tipo de câncer abdominal, não é interessante ficar toda hora percutindo e apalpando. Primeiro que provoca dor e segundo que você pode aumentar a vascularização daquilo ali e promover a piora daquele quadro. Não naquele momento, mas futuramente você pode, né? Tanto que a pessoa vai lá mexer, então é importante ser avaliado. Hoje em dia, esses exames aqui eles são importantes, mas a gente tem que pensar em cada pessoa. Você tem que se colocar no lugar do outro e avaliar as situações. Então, modalidade de palpação leve, profunda, o bimanual. Então, a palpação aqui de 1 centímetro de profundidade, segundo Harry Potter e a Pedra Filosofal, é 1 centímetro só, apesar de que essa figura não parecia ser 1 centímetro. E aprofunda mais de 2 centímetros. Então, o que a gente observa na palpação? Né? A temperatura, umidade, turgor, elasticidade, espessura. Você vai ver, por exemplo, a forma de alguns órgãos. Algumas pessoas você consegue palpar o finalzinho do fígado, né? No rebordo, no costal. Hein? Então, você consegue ali sentir. Outras pessoas não. O fígado já está totalmente dentro da caixa torácica. Você consegue palpar em algumas pessoas o rim, em outras não, porque vai estar totalmente escondido lá para trás. Então, assim, existem muitas alterações, não é alterações, né? Variações anatômicas de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas, quando abrem a boca para você examinar a garganta, você consegue ver epiglote, outras pessoas não. Algumas pessoas você consegue ver ali as tonsilas, outras não. Então, essas são variações anatômicas. Por isso que é importante a gente sempre estar avaliando, né? Examinando sempre para ver que há diferença. Então, a precaução, já falei, câncer, cliente com trombose venosa profunda, cliente com problemas de coagulação, não palpar. Então, sempre lê o prontuário. E se informe, né, para ver se ali tem outra informação que impede aquele tipo de exame. A ausculta, né? A ausculta é um som produzido pelo corpo. A gente vai sempre observar isso. A maioria deles é audível com o estetoscópio. Prestar atenção no som, assim como em suas características. O sino do estetoscópio ou campânula, que é aquela parte que não tem o diafragma, ela deve ser utilizada para sons mais graves. Então, inclusive, quando a gente olha a técnica de aferição da PA, é utilizada a campânula para isso, né? Mas ninguém utiliza. Eu, inclusive, não gosto, porque eu não consigo ouvir todos os sons de Korotkov com a campânula. Mas com o diafragma eu consigo muito bem. Assim como é muito fácil você no abdômen, por exemplo, ao escutar ruídos hidroaéreos, né, com o estetoscópio normal. O diafragma é para sons cardíacos, intestinais e pulmonares normais. Tá? Então, isso que eu acabei de falar. E aí a gente vai caracterizar o sopro. Se você ouvir alguma coisa normal, por exemplo, uma escuta cardíaca. Então, você vai ver, tem um sopro? Tá bom, tem um sopro ali. Então, você vai colocar, o coração faz, segundo em inglês é dub-lub, em português é tum-tá. Então, se você no meio desse tum-tá escutou alguma coisa parecida com um vento, é um sopro. Existem ruídos, por exemplo, abdominais, né? Que ele pode ser borbulhante, ruído hidroaéreo, que é o mais comum de a gente registrar, e a duração é curta, média ou longa, né, desse ruído hidroaéreo. Né? Então, se a pessoa tem ruídos hidroaéreos longos, né, é um sinal que ela está com um peristaltismo acelerado, né? Ela está com alguma coisa irritando o intestino dela. Então, a gente percebe que quando a gente vai examinar as pessoas, tendo essas ferramentas iniciais, esse conhecimento básico, tudo que a gente falou, a gente tem que conhecer o processo de saúde e doença do sujeito, né, suas expectativas de atendimento ali. Devemos lembrar de princípios éticos envolvidos nisso, né, que eu falei para vocês, de proteger o paciente, cliente, usuário, né, não expor, respeitar a velocidade e o interesse dele de querer fazer o exame ou não. Os princípios da asepsia, que é o conjunto de normas para não contaminar. E lembrando que passar álcool, qualquer coisa em pele é antisséptico, e aí é antisepsia. Lembramos e vimos também sinais vitais
temperatura, pulso e respiração. Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. O termômetro está lá de um lado, você já está aferindo a temperatura, como o termômetro está do lado seu mais distal, enquanto você está contando o pulso. E com a mão lá no pulso, você pode começar também depois a contar a respiração, sem o paciente ou o cliente saber que você está contando a respiração dele. E por último, você vê a pressão arterial. As etapas do exame físico, a gente viu inspeção, percussão, palpação e ausculta, mas lembrando que tem áreas que são diferenciadas, como o abdômen, por exemplo, onde a gente vai auscultar primeiro. Tem outras áreas também que a gente precisa falar. O exame físico é muito grande, tem bastante coisa para falar. Então essa aula de hoje, de 1 hora, foi para poder a gente ter uma noção do que seria o exame físico, né? Qual o material que precisa para poder depois a gente aprofundar. Então, tendo outros módulos, a gente vai ver cabeça e pescoço, tórax, abdômen e por aí vai. Aí o nosso grupo 2021 e espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma dúvida de vocês. Acho que agora não caiu. Tem 45 pessoas, eu não sei nem se tinha esse número de pessoas antes. Muito obrigado, Isabela. Preste atenção no nome que vocês escrevem no certificado de vocês, porque às vezes vem errado e a gente não tem como corrigir, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, o momento é esse. Eu estou à disposição. Se vocês tiverem dúvida, também pode mandar dúvida para o projeto. Não esqueçam de divulgar aí os nossos canais, para poder a gente ter mais pessoas participando. A gente já fez curso que teve mais de 100 pessoas. Agora estão diminuindo a participação, porque eu acho que tem muita oferta também, né? Muita gente oferecendo cursinho para vocês. Então, o povo acaba esquecendo da gente que começou primeiro. Mas é isso aí, Kelly. Joyce também, obrigado. A gente está tentando. A Lane aqui, ó, Lane Lustre, Lois Lane. A gente tentou fazer o melhor possível nesse mini curso aqui. A gente deu atrasada de 2 minutos, mas problemas técnicos. Já fica para o aprendizado, para poder a próxima eu tentar a gente não cair no mesmo problema. Então agradeço aí vocês, tá? Eu vou interromper aqui a gravação. Daqui a pouco a aula já vai estar lá, para vocês verem no canal, quem não pôde participar. Só fica sem certificado, né? Mas pelo menos a pessoa pode ver o conteúdo.